e mais notícias. A senadora do Paraná, presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, desceu ontem em Curitiba, veio de Brasília, para comemorar a absolvição pelo Supremo Tribunal Federal. O PT fez uma coletiva na sede do partido aqui na capital paranaense e a senadora Gleice Hoffmann desceu o sarrafo. Estava soltinha ontem na coletiva, a gente vai ouvir agora os principais trechos. Conta aí, Mark. Gleice e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, foram absolvidos pela acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Durante essa coletiva, Deninha, ela comemorou, claro, mais uma vez a decisão e aproveitou para criticar o trabalho da Justiça. Eu acho que nós começamos o resgate do processo legal sobre o arbítrio judicial e a politização do processo. Infelizmente, muitos, ou a maioria dos processos iniciados pela Vara de Curitiba são processos com alto nível de politização. Assim é o processo que condenou e prendeu o presidente Lula. Eu não tenho dúvidas que esse processo do Lula, à luz da legislação, da lei, quando for julgado mérito no Supremo Tribunal Federal, vai ter o mesmo final que o meu processo teve. Porque é unicamente baseado em delações. Não tem uma única prova contra o presidente. Quem é que vai me pedir desculpas por tudo que aconteceu? Apesar de absolvidos, Gleice Hoffmann e Paulo Bernardo ainda respondem a mais 2 denúncias e um inquérito no STF, também relacionados à Lava Jato. Ela afirmou durante a coletiva que vai ser inocentada nesses outros processos. Chamada denúncia do quadrilhão do PT, que eles estão colocando. Das 80 páginas que me acusam, as 30 iniciais falam exatamente deste caso que o Supremo me absolveu. E a outra acusação é de que eu recebi recursos da Odebrecht na minha campanha de 2014. Que isso estaria na delação ou na planilha do Marcelo Odebrecht. Eu acho pouco provável que o Supremo queira me julgar de novo pelo mesmo fato. No outro processo do Ministério do Planejamento, a única coisa que eu sou citada é porque o advogado que estava envolvido lá foi meu advogado de campanha. Então, em relação a eles, eu estou tão tranquila e tão firme como estive em relação a esse primeiro. Gleice também falou sobre o marido, Paulo Bernardo, que também era acusado nesse processo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o casal teria recebido R$1 milhão para a campanha dela ao Senado. O dinheiro teria sido desviado da Petrobras e, para quem perguntava por onde anda o ex-ministro, Gleice respondeu. Nós estamos morando em Brasília, o Paulo já se aposentou, era funcionário de carreira do Banco do Brasil, aposentou, não vai retornar à vida pública. Gleice também falou sobre os depoimentos do processo em Atibaia, em que o ex-presidente Lula é acusado de receber R$1 milhão de propina da OAS para reformas da propriedade. Lula nega as acusações e diz não ser o dono do imóvel, que está em nome de sócios de um filho do ex-presidente. Esse processo de Atibaia já está nascendo com vícios fortes, entendeu? De arbítrio judicial. Com certeza vai ter um fim também de absolvição ao presidente Lula, porque, de novo, é um processo baseado em delações, de novo baseado em cima de arbítrio, em cima de formas de atuação que estão fora do devido processo legal, o que é muito grave para a democracia. Por meio da assessoria de imprensa, o juiz Sérgio Moro informou que não vai se manifestar sobre essas acusações. Voz doce da senadora Gleice, né? Uma serenidade que, diferente da Gleice de algumas semanas, né? Denis, nós separamos um trechinho para o ouvinte relembrar. Solta aí, Fernandinho. Imaginando agora o pior cenário para vocês, o julgamento mantendo a sentença por unanimidade e até o ex-presidente ser preso. Isso é uma... Ó, vamos ouvir. Ninguém acredita Não, para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. Essa aí é a senadora Gleice, quando perguntada a respeito de uma eventual prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, não morreu ninguém, não precisou matar ninguém. Então a bravata deu lugar agora àquela mulher que nós conhecemos lá em 2010, candidata doce ao Senado. A senadora Gleice, ela tem todo o direito de pintar e bordar, de gralhar o que ela quiser, ela foi absolvida pelo Supremo Tribunal Federal. A absolvição se deu por falta de provas, o Supremo forçou a barra, a chamada bancada política do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes fizeram o serviço bonitinho,
Decisão judicial nós respeitamos, mas sabemos que o discurso da falta de provas, ela está muito longe de ser um discurso da absolvição pela não prática do delito. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A senadora Gleice Hoffmann está com a ficha limpa, vai disputar a eleição e me parece que o grande mal da absolvição da senadora Gleice não tem nada a ver diretamente com a Gleice. Mas é como o PT usa do discurso para tentar minar e contaminar a Lava Jato inteira. O PT já escolheu o seu discurso. O PT usará da absolvição de Gleice Hoffmann, que, repito, tem que ser respeitada, uma decisão judicial. O PT usará da absolvição de Gleice Hoffmann para tentar carimbar em toda a decisão judicial do juiz federal Sérgio Moro, em todo o acórdão do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, de que há decisões políticas e de que só o caso dela é o caso certo e todos os outros estão errados. O mimimi da vitimização vai aumentar ainda mais com a absolvição de Gleice Hoffmann. Preparem os ouvidos, aumentem a dose de paciência, porque a eleição será insuportável. Eles vão passar a mão na nossa bunda, vai ser o universo da fake news e a gente vai ter que tirar o ânimo para acreditar em um país quase que inacreditável. Semana que vem tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o caso Lula. Eu não paro de responder essa pergunta, é a pergunta que todo mundo me faz, se o Supremo Tribunal Federal vai ou não vai soltar Luiz Inácio Lula da Silva na semana que vem, em meio à Copa do Mundo. Quais as novidades desse caso, Mark? Denir, ontem teve a informação que circulou pela imprensa, vários blogs e alguns veículos divulgaram que o advogado de Lula, o Cristiano Zanin, teria pedido, trocado o pedido, vamos dizer assim. Ele que pedia liberdade, teria agora trocado o pedido para uma prisão domiciliar. Isso facilitaria a vida dos ministros, do trio petista, como diz você, de não vamos soltar o Lula, né? Vamos deixar ele em casa preso. Mas até estava vendo agora no WhatsApp aqui, ontem às 23h20 ele mandou uma mensagem aqui dizendo que ele não peticionou isso, que o pedido dele continua sendo a liberdade do ex-presidente Lula, Daniel. O que acontece agora é o seguinte, o Supremo vai julgar esse pedido, mas a informação de bastidor é que Lula tem dificuldades, porque uma coisa é você soltar a Gleice numa denúncia do Janot, que é meio trapalhão mesmo, nós sabemos o histórico dele. Outra coisa é ir contra uma decisão do Sérgio Moro, referendada pelo TRF4 em Porto Alegre, e que ganhou 5-0 no STJ. Então é muito mais delicada a situação do Lula. Sem dúvida. Uma coisa é uma denúncia que vai a julgamento pela primeira vez, lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, do modelo Janot de se fazer as coisas. E a outra é o cidadão que está preso após 2 decisões judiciais, a primeira e segunda instância, e mais uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Mark lembrou muito bem, a relatoria foi do ministro Félix Fischer, deu 5-0 contra o Lula. Para soltar, a cara de pau, ó, tem que ser muito maior. Até porque, do ponto de vista processual, uma decisão da Câmara afrontar uma decisão do próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal, da Câmara não, da turma, a decisão da turma afrontar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, precisará um exercício hermenêutico para justificar uma eventual soltura do Lula muito grande. O que eu acho? Eu acho que não vai soltar. Mas eu duvido que solte? Eu não. O Supremo já nos demonstrou que é capaz de produzir qualquer Frankenstein. Não deu um salvo-conduto ao Lula? Uns meses atrás? Porque 3 meses isso, né? Há uns 3 meses o Supremo não inventou um salvo-conduto? Não, enquanto não decidir, a gente faz isso. Então, o que vem do Supremo Tribunal Federal, nós não sabemos. Eu creio que não haverá soltura. Creio verdadeiramente que o Supremo manterá as decisões do Judiciário brasileiro. Entretanto, eu não duvido de nada. É Copa do Mundo, é véspera do Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil, ao que tudo indica, vai contaminar aí. Hoje o Brasil deve ganhar o jogo, né?
Você acha que ganha hoje, Fernandinho? Sim, 2-0. O que você acha, Mark? Eu 2-0, não sei. Pra mim 1-0 já é goleada. Mas enfim, mas acho que vai Então, ganhar. o Brasil estará contaminado aí com o clima da Copa, tá esquentando, né? Sei lá. Eu tenho mais medo do Gilmar Mendes, do Toffoli e do Lewandowski do que do Alisson, do Thiago Silva e do Fagner. Muito mais. Muito mais. Muito bem, ouvintes, e vamos para o intervalo aí, Marco. Daniel, muita gente aqui participando sobre esse assunto do Lula. O Rogério, aqui de Curitiba, diz que ele acha complicado esse negócio de respeitar decisão judicial, porque eles rasgam a Constituição, libertam o Lula e tornam o elegível. O que fazer ao cidadão comum? Mas a pergunta do ouvinte é ótima. É que nós não podemos ingressar na barbárie que o PT enfiou o país. Se nós, que defendemos e pensamos um Estado brasileiro melhor, passarmos a cuspir nas decisões da justiça, como faz o PT, daí nós não teremos o respeito mínimo pelo pilar democrático que se espera para o país. A senadora Gleice foi absolvida, parabéns. Vá à campanha, faça o trabalho dela e não estará imune a críticas de maneira nenhuma, até porque foi o caminho que ela escolheu para a vida dela. Agora, se nós começarmos a fatiar o Estado brasileiro como faz o PT, só me interessa essa decisão e aquela decisão não me interessa, aí nós nos igualaremos a um discurso que nós tanto combatemos aqui ao microfone. Não dá. E não é o discurso do PT. É o discurso do PT, é o discurso do PMDB, é o discurso do PSDB, é o discurso do PP, é o discurso de todos os partidos que gostam da Lava Jato quando a Lava Jato pega o adversário, mas quando pega o amiguinho, criticam a Lava Jato. Perceba o PMDB. Veja o Requião. Pega a figura do Requião. Será que tem churrasco hoje na casa do Requião, Marcos Souza? Ah, Copa do Mundo, né? Copa, Sexta-feira. né? Sexta-feira era o dia, não é? Não era o dia? Da entrega, não era? Era. Então, hoje é o dia... Veja o Requião. O Requião é seletivo quanto à Lava Jato. O Temer, presidente da República, é seletivo quanto à Lava Jato. Pega o PSDB. Olha o ex-presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. Não bateu todo o tambor do mundo quando a Lava Jato pegou o PT? Aí a Lava Jato pegou o próprio Aécio. A Lava Jato não virou perseguidora e golpista? O discurso é o mesmo. Então se responda ao nosso ouvinte da seguinte maneira: não caia na tentação de abraçar a decisão judicial que te interesse e deixar para lá outra. Fechou? Intervalo, Fernandinho. Na volta tem a entrevista com Fernando Francischini, pré-candidato ao Senado pelo PSL. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias na rede Jovem Pan, 7h25. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan. Estamos também na live do Facebook da Jovem Pan Curitiba, da Jovem Pan Cascavel, da Jovem Pan Ponta Grossa e do Rick Mais PR. Vamos agora falar de eleição. Nós estamos ouvindo aqui no microfone da Jovem Pan todos os pré-candidatos ao Senado da República no Paraná e também ao governo do estado e os presidenciáveis que por aqui passam. A eleição tem e tem abertura total do Grupo RIC. Em particular, a Jovem Pan abrirá um espaço muito generoso e importante para que o eleitor vá às urnas com a informação e possa votar com autonomia, dono do seu voto, que faça a sua escolha dentro dos parâmetros da boa notícia e não do mundo fake. A gente vive um momento político muito delicado. A eleição ao Senado é fundamental, são 2 vagas. Hoje as 2 vagas de senador do Paraná que vão à renovação são as vagas de Gleice Hoffmann e Roberto Requião. Gleice não é candidato à reeleição, Requião é. Pode reconquistar a cadeira, que ele já ocupa. E nós temos aí candidatos que já começam a aparecer, inclusive com viabilidade eleitoral. É o caso do entrevistado de hoje, deputado Fernando Francischini. Muito bom dia, Francischini. Bom dia, Lilian. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Você colocou bem. Renovar Gleice Hoffmann e Roberto Requião.
Para mim, que fui 8 anos lá, mais um delegado da Polícia Federal do que deputado, não tinha caminho do que tirar a vergonha que os paranaenses têm hoje, ter uma bancada de senadores, 2/3 do Senado, defendendo Lula e dizendo que Sérgio Moro é o bandido na visão deles, que a Lava Jato da Polícia Federal, do Ministério Público Federal é uma ferramenta de perseguição, e serem totalmente seletivos. E sabendo que aqui é o berço da Lava Jato, é um orgulho para os paranaenses. E a vergonha é que 2/3 do Senado é contra aquilo que hoje um orgulho para o paranaense, que é a Operação Lava Jato sair aqui do Paraná. Agora, a sua candidatura, ela é real? Ela é firme? Ou o senhor usa do espaço, da visibilidade de uma candidatura ao Senado para postular uma vaga de deputado? Veja, pelas últimas eleições, Daniel, eu já fui um dos recordistas de voto, um dos mais votados nas 2 eleições. Não teria a mínima dificuldade por ter confiança no trabalho que eu fiz, e quem acompanhou nas redes sociais os enfrentamentos, eu fui um dos poucos deputados que votou impeachment de Dilma e 2 vezes por investigar Michel Temer. Quer dizer, bate em Chico, bate em Francisco também, não tem seletividade. Defendi publicamente a manutenção da prisão de Aécio Neves. Então, eu acho que o trabalho era um trabalho muito consistente de uma reeleição. Só que 2, 3 vezes deputado federal vira profissão já. Então, acho que a renovação do Senado é um caminho muito firme, uma decisão, inclusive numa premiação que eu recebi essa semana dos delegados da Polícia Federal por essa representatividade. Eu já abertamente assumi essa pré-candidatura ao Senado por entender a necessidade de termos senadores que não compactuam com os desmandos do nosso país. Hoje, metade do Senado ou mais estão na Lava Jato. Em que país decente do mundo metade de um Senado da República, que seriam os parlamentares mais experientes, aqueles que dão a decisão de revisão, estaria inteiro envolvido numa operação de combate à corrupção? É difícil ver uma coisa dessa e você ficar omisso, falar, não vou entrar em mais confusão. Era muito fácil para mim nessa eleição, que é uma eleição confusa, você falou que é fora do parâmetro, já ouvi várias vezes, você fica, olha, não vou deixar passar a onda, não, eu estou me colocando, me expondo, apanho o dia inteiro, porque eu estou indo numa disputa com 2 ex-governadores, 2 ex-prefeitos da capital e talvez outros grandes da política paranaense. É Davi e Golias uma eleição dessa. O senhor hoje está no PSL, que é o partido do Bolsonaro. E muitas das críticas que eu acompanho que fazem ao comportamento político do Fernando Francischini é de que o Francischini virou uma espécie de menino do Bolsonaro, o piá do Bolsonaro, anda com o Bolsonaro para lá, para cá e tenta grudar a imagem dele, Francischini, no Bolsonaro para faturar eleitoralmente. Como é que o senhor responde a essa crítica que é endereçada? Com certeza já faz parte da artilharia daqueles que não querem alguém que pensa de uma maneira conservadora nos costumes e liberal na economia. Ou seja, a direita assumidamente. Comigo não tem meias palavras. E com certeza eu estou do Bolsonaro há 8 anos. Eu sou amigo dele, o parceiro. Comissões desses últimos 8 anos, quando só tinham 2 ou 3 em volta dele. Se nós pegarmos 8 anos atrás, quando ele não falava de presidência e de Senado, eu já viajava o país em palestras, porque tem uma afinidade ideológica com ele. O pessoal brinca muito que o alinhamento ideológico no combate à corrupção nesse enfrentamento duro à segurança pública é inerente até à minha primeira campanha, quando eu ainda estava no Paraná e não conhecia ele há 9 anos atrás. Então, acho que a despeito daqueles que queriam estar numa função como eu estou hoje, ser um dos coordenadores de campanha de alguém que tem viabilidade eleitoral num partido minúsculo que tinha um deputado federal até 2, 3 meses atrás, eu deixei fundo partidário, abri mão do meu fundo partidário, de fundo público de campanha. Sou um dos poucos candidatos, desafio os outros candidatos ao Senado a fazer a mesma coisa que eu e Bolsonaro fizemos. Estou aqui assumindo um compromisso público de não usar nessa eleição, porque eu votei contra a criação do fundo público de campanha. Eu não vou usar R$1 desse dinheiro. São mais de 9 milhões de reais que vieram de fundo público de campanha para o PSL. Nós vamos devolvê-lo integralmente ao TSE. Um dos pontos que me parece mais delicados do que a campanha vai lhe apresentar ali para frente é o incidente de abril
aquele em que o senhor era secretário de Segurança Pública, houve aquela confusão no Centro Cívico entre militantes da APP, professores e a Polícia Militar do Estado do Paraná. O senhor acabou caindo do cargo, era secretário, teve aquela confusão enorme. Uma coisa é a candidatura a deputado e a outra é a candidatura majoritária, onde temas como este virão à tona. Olhando para trás, Francisquinho, você se arrepende do que aconteceu lá naquele incidente do Centro Cívico e como que você explica ao ouvinte da Jovem Pan a sua participação como secretário de Segurança naquele caso? Veja, o enfrentamento é o mesmo, Denian. Quem estava nos lados opostos eram sindicatos vinculados ao PT, a CUT, eram ônibus do MST vindo de invasões de terra do estado inteiro. Mas você teve razão no primeiro bloco quando disse ordem judicial se cumpre. Então a Secretaria de Segurança estava cumprindo, primeiro, uma ordem judicial para que o funcionamento da Assembleia ocorresse. Quer dizer, não tem como se contestar uma ordem judicial de uma autoridade de Estado, como é o secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar. O governador do Estado, o ex-governador Beto Richa, chama a Polícia Militar, ele é o comandante-chefe da Polícia Militar e determina o cumprimento. Então a minha função simplesmente era reunir a PP Sindicato como fiz, tentar criar os parâmetros para que não houvesse confronto. Infelizmente, os radicalismos infiltrados nesses movimentos causaram ferimentos em muitas pessoas inocentes que estavam lá. Agora, dizer, depois de termos arquivado em todas as instâncias, hoje está arquivado em civil, criminal, parecer da Raquel Doge, Procuradora-Geral da República, pedindo arquivamento, e lá com perícias, identificando que a grande maioria de quem estava lá e foi para o enfrentamento com a Polícia Militar, que estava parada tentando impedir uma invasão, foram radicais que não eram professores. Hoje eu não vejo mais esses sindicatos vermelhos como representantes. Os professores mesmo se envergonham do que foi feito com o dinheiro da arrecadação antes do imposto sindical que ia para a PP. Tinha carro carimbado da PP em assentamento sem terra, em Quedas do Iguaçu. Eu acho que assistir a ex-presidente da PP Sindicato tentar invadir a sede da Polícia Federal no dia da prisão de Lula, que foi rechaçada da mesma forma. Estava lá a Polícia Militar, o BOP, a Polícia Federal, e teve que usar gás lacrimogênio, bala de borracha, porque senão ia invadir a sede da Polícia Federal. Então eu vejo, primeiro, eu sempre divido em duas partes. Primeiro, de ficar entristecido de ver o uso político que foi feito naquele episódio. Gleisi Hoffmann e Roberto Requião, em cima de caminhões de som, em abril, no Centro Cívico, estimulando como se aquilo tivesse que ser feito. Quer dizer, a invasão mudasse o rumo de uma votação dentro da Assembleia. Quer dizer, estimularam. Quem tem as mãos sujas nesse episódio são o PT, o senador Requião, o senador Gleisi, que estimularam isso. E, por outro lado, essa preocupação minha que eu tive até o último momento de evitar que ocorresse um confronto como esse. Com certeza vai ser explorado e eu acho que é um dos motivos também, quando você tem algo que você quer debater, nada melhor que uma campanha majoritária para você poder diferenciar. Bom, do Francisquinho eu posso falar o quê? É linha dura demais no cumprimento da lei e na manutenção da ordem. E os outros? Bom, quem vai ser preso primeiro por corrupção? Marcos Souza, e os ouvintes? Tem que perguntas ao pré-candidato ao Senado, Fernando Francisquini. Daniel, várias perguntas aqui e muitas no mesmo sentido. Eles acham importante sua posição política, mas querem saber também qual projetos o pré-candidato tem ao Senado. O que o Francisquini fará diferente de Requião e Gleisi Hoffmann? Bom, o primeiro, Daniel, que não dá para deixar, Mark, é a questão da redução da maioridade penal. Quem vota em mim sabe exatamente o que vai ter no Senado. Eu vou pegar o projeto da redução da maioridade penal que estão sentados em cima os senadores, depois de uma batalha na Câmara dos Deputados para aprová-lo. Já se vão mais de 3 anos da aprovação da redução e vou botar para frente esse projeto. Foi uma das minhas bandeiras na candidatura de deputado federal e será na pré-candidatura do Senado. E os senadores com uma visão muito à esquerda, a nossa visão é uma visão técnica de segurança pública. Não é para todos os crimes. Não é para o pequeno delito. Muita gente roubou uma margarina no mercado, vão botar um menino de 14, não é. 16 anos, aos 18 incompletos, cometeu crime hediondo, quer dizer, crime grave, executou um pai de família, estuprou e degolou uma mulher na frente da família. Como é que esse menino vai ficar solto? Esse adolescente vai ficar na rua
porque ele passa, a cada 6 meses ele vai tendo um novo exame e pode ser colocado de novo. Então é mentira quando se diz que pena socioeducativa é tão dura quanto um cumprimento de pena. Agora, se o presídio está cheio, se não ressocializa, o problema não é meu e nem das famílias que estão aqui fora. O problema é do governo de construir mais presídios e dar condição. Mas você não precisaria ser senador para isso. Por que na Câmara dos Deputados poderia ter feito essa mesma medida? Usado do seu mandato para pressionar a aprovação da redução da maioridade penal. Por que ir ao Senado? Por que não fez essa sua proposta ao Senado na Câmara Federal? Olha, Daniel, eu falo quase que diariamente. A pressão não adianta. Quando a formação ideológica dos senadores, principalmente aqui no Paraná, hoje, falando abertamente, nós só temos Álvaro Dias lá no Senado. Boa pessoa, combativo, e os outros senadores, como é que nós vamos falar em redução de maioridade penal para Gleisi Hoffmann e Requião, que são da bancada do Lula, e acham que quem está correto é Maria do Rosário, que acha que ele é uma vítima da sociedade, e o pai que morreu, infelizmente, faz parte do que acontece na sociedade. Nós temos que pegar esse adolescente de 17 que estupra, degola e ressocializar ele. Eu vou falar o que para a família que perdeu? Então, como senador da República, você vai pegar o projeto oficialmente, vai botar para votar, vai usar o microfone do Senado, vai ter voto nas comissões. Como deputado, eu fiz isso. Ajudei na aprovação até altas horas da madrugada. Uma votação foi, voltou, foi feita novamente. Vocês lembram a confusão que foi? Agora, só ficar no microfone lá do lado de lá da Câmara, cobrando os senadores que está morrendo gente aqui fora, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei frouxa e que deixa esses adolescentes cometerem crimes e ainda mais serem recrutados por causa da idade. Né? Mark. Vários ouvintes aqui perguntando também, um deles é o ouvinte Carlos, falando sobre a reforma trabalhista, perguntando por que o senhor votou contra a reforma. Veja, eu voto 99% a favor da reforma, mas tem um item que vai ser muito pernicioso nos próximos anos e que voltou de novo agora. O acordado sobre o legislado. Esse artigo, para mim, era desvincular tudo que eu aprendi na minha vida de direito. Dizer que o acordo de um sindicato valia mais do que a lei. Então você imagina a situação que vai começar a acontecer agora. O sindicato senta com o patrão e diz o seguinte: vamos fazer um acordo nós, sem o teu empregado ficar sabendo? Vamos, qual que é? Vamos diminuir tal direito, vamos diminuir o acesso à hora, vamos reachar mais quanto que você ganha mais, patrão? Ganho tanto. E você sabe, não é todo sindicato que é vagabundo, mas uma boa parte desses vinculados à CUT e ao PT era só esquema e acordo. Então esse artigo, para mim, é um artigo que vai dar problema para os empregadores, para os empregados nos próximos anos, porque você dizer que um acordo de sindicatos, patronal e de empregados vale mais do que a própria lei, eu acho horrível. Eu votei, inclusive, pela extinção do imposto sindical ser parcelado quando foi aprovada a reforma trabalhista. Eu acho que ela veio muito bem para o país, muito bem colocada. Acho que o deputado Rogério Marinho, que é o pai organizador da reforma trabalhista, fez um grande trabalho pelo país, mas continuo, se eu pudesse hoje mudar alguma coisa da reforma trabalhista, eu sacaria o que me impediu de acompanhar a reforma, que é esse acordo sobre a lei. Quem conhece de lei, e você que defende os princípios básicos, até o cumprimento de ordem judicial, como é que você pode impor um acordo de sindicatos valer mais que a própria lei? O que mais, Mark? Também tem ouvintes aqui perguntando sobre a questão ainda da maioridade penal, como fazer para convencer os outros senadores, porque o senador, sua voz vai ser uma lá, mas a maioria hoje é contra. Como você vai fazer sobre isso? Veja, a redução da maioridade penal não era a grande maioria na Câmara, mas por nós termos o dia a dia sentado ao lado de um outro deputado, você tem os argumentos para fazer o convencimento. Por outro lado, nós podemos ter um novo presidente da República, e aqui eu, como um dos coordenadores do Bolsonaro, é claro, podemos ter um Bolsonaro presidente da República, faz parte da democracia, eleger ou não, mas podemos ter, e daí facilita em muito um candidato a presidente da República que tem o alinhamento ideológico com a aprovação das medidas, e uma delas é a redução, mas eu poderia citar várias. Nós estamos prestes a soltar um pacote de intenções na segurança pública de Bolsonaro. Com certeza eu serei um dos condutores desse plano de segurança pública de Bolsonaro. E o principal,
o endurecimento da legislação, principalmente execução penal e o Código de Processo Penal mais ágil para poder botar em cana esses bandidos que hoje, pela burocracia que nós enfrentamos, acabam soltos, né, rapidamente. Um deles é a tal audiência de custódia, que é uma vergonha. O bandido sai antes do que o próprio policial que está depondo no caso dele. Dá para a gente dizer, deputado Fernando Francischini, pré-candidato ao Senado, que a sua campanha vai ser uma campanha tipo Law and Order, assim, lei e ordem? O senhor vai repetir o padrão do delegado que vai ocupar uma cadeira no Legislativo? O senhor vai manter o mesmo padrão de campanha eleitoral que manteve a deputado agora ao Senado? Essa vai ser a sua linha de condução? E lhe faço essa pergunta de uma maneira muito direta. Porque a eleição ao Senado, diferentemente da eleição a deputado, o eleitor terá de extrair o suco do candidato. Entendeu? Esse candidato quer o quê? Esse quer o quê? Esse quer o quê? Esse está do lado de quem? Aquele está do lado de quem? Esse aqui, a sua trajetória política foi assim, aquele foi assado. Quando olhar para o Francischini, vai ser aquela ideia do delegado, tudo de novo? O senhor vai repetir esse mesmo padrão na campanha ao Senado Federal? Você falou agora há pouco da Gleisi. A Gleisi guerra e a Gleisi paz e amor. Comigo o cara sabe no que está votando. Não vai ter o Francischini paz e amor, o Francischini bonzinho, porque eu sou desse jeito. A pessoa que votará em mim, se tiver essa intenção, vai saber exatamente o que ela está elegendo para ir votar em Brasília. E quando tiver a redução da maioridade penal votando, ela vai saber exatamente o que ele vai votar. Quando tiver que defender o juiz Sérgio Moro, por exemplo, no plenário do Senado, quando todos, a grande maioria esmagadora, está dizendo que ele é um bandido, que ele persegue, que ele tem vínculos estranhos, vai saber quem vai subir para defendê-lo. Agora, infelizmente, os outros que nós votamos nos últimos anos, muitas vezes nós compramos um abacaxi, chegou uma abóbora lá em Brasília. Então, a manutenção da mesma linha ideológica, a manutenção, eu acho que é o que o cidadão pode, às vezes, em alguns pontos, não concordar comigo. Eu não concordo com 100% do que o próprio Jair Bolsonaro fala. Ele também não concorda com o que eu falo. Mas eu tento mudar o Bolsonaro e eu tento mudar outras pessoas, naquilo não concordo. Eu acho que o ponto principal é a honestidade, o alinhamento de pensamento da pessoa saber, eu estou mandando um pré-candidato, vamos dizer, mandando um senador que eu sei o que ele vai fazer em Brasília. Agora, surpresa não dá mais. Então, mudar, eu acho que seria o pior dos mundos. Querer por um cargo, eu que já sou um delegado de Polícia Federal, quase com 30 anos de serviço público, sempre com concurso público, seria voltar para a minha instituição envergonhado. E se eu tiver que fazer isso, para mim, por isso que a minha decisão é uma decisão que não se muda mais, de ser pré-candidato ao Senado, é uma decisão para poder seguir em frente uma campanha verdadeira, não uma campanha de mentiras ou de uma figura de marketing, criar lá uma caixa de sabonete, igual a gente tem visto, o paz e amor para a campanha, para poder conquistar os votos daqueles que são de centro e ter uma posição mais leve do que esse enfrentamento à criminalidade. Muito bem. Fernando Francischini, deputado federal, pré-candidato ao Senado da República pelo PSL. Muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Quem quiser ouvir mais das ideias do Francischini, daqui a pouquinho, 8 em ponto, na tela da RIC TV Record. Obrigado, Francischini. Daniel, obrigado aos ouvintes por nos acompanhar e com certeza. Nós vamos ter nos próximos dias um enfrentamento muito grande em Brasília. Na terça-feira, o julgamento que pode ser um julgamento divisor de águas no Supremo Tribunal Federal. E nós, brasileiros, e eu novamente, mantendo essa linha ideológica, vou estar lá pessoalmente me manifestando contra a soltura de Lula. Seria a pior situação para a imagem do Supremo Tribunal Federal, ou soltar Lula ou colocá-lo numa prisão domiciliar. Porque hoje, quantos presos da Lava Jato hoje também ainda não foram condenados em segunda instância e esses estão cumprindo pena? Por que para Lula tem que ser diferente? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Muito bem. RIC Mais Notícias. 7h50, estamos de volta para te contar que o Tribunal Regional do Trabalho no Paraná emitiu uma orientação para que empresários com dívidas trabalhistas tenham cartões de créditos bloqueados e também que eles não tenham acesso a novos cartões. A medida deve ser aplicada quando na execução ou não indica bens
ou eles não são localizados para garantir o pagamento da dívida. De acordo com o tribunal, em caráter excepcional, ainda deve ser suspensa a carteira de motorista e o passaporte deve ser retido, como explica o juiz federal do trabalho, Marcos Melec. E há uma dificuldade profunda de se cobrar o devedor. As pessoas, de forma criativa, vão encontrando maneiras de se esquivar de suas obrigações. O que se vê na prática é devedores da justiça que desfilam com belos carros, com casas suntuosas e escondem o seu patrimônio, ocultam o seu patrimônio. É aquela velha história, aquele velho jargão que a gente escutou a vida inteira no Brasil. O sujeito está devendo, mas está andando de carro novo. O sujeito está devendo, mas está gastando num bom restaurante. O sujeito está devendo. Então o que acontece? O Poder Judiciário está atento a isso. E medidas, eventualmente, que podem ser consideradas mais severas, estão sendo adotadas. Este, portanto, o Dr. Marlos Melec, juiz do trabalho, contando como vai funcionar essa nova medida. 7h51 agora, Fernando Eufrásio, tudo pronto para a transmissão do Jogo do Brasil? Tudo pronto, Marco. O pessoal já está lá na Rússia, estamos aqui na torcida de verde e amarelo, hein? Então vamos embora, para deixar para a Rede Jovem Pan transmitir ao vivo todas as emoções lá da Rússia. Tchau, Fernandinho. Tchau, Marco. Até a próxima. Um abraço.